Graças a Deus. Muito bem, a alegria é o tema da nossa Semana Universal de Oração. A alegria é a melodia fundamental do Reino de Deus. Sem alegria, alguma coisa está mal. Aliás, um sinal de quando alguma coisa está mal na nossa vida é quando nós perdemos a alegria. Porque se nós perdemos a alegria, é porque alguma coisa está mal. Porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Então, se nós não temos essa alegria, mesmo quando passamos por momentos de luto, como acabámos de ouvir, mesmo quando passamos por momentos de tribulação, momentos de doença, há uma alegria interior da presença do Espírito em nós que deve nos sustentar, nos motivar e nos dar força para continuar. E quando essa alegria enfraquece ou desvanece, então é a altura de nós irmos à fonte da alegria. É a altura de nós irmos aos pés do Senhor. É a altura de nos humilharmos e dizermos: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Tal qual o salmista diz no Salmo 51, quando ele, depois daquele crime horrendo que praticou com Batseba e com Urias, seu marido, ele escreve aquele salmo porque ele percebeu que a alegria tinha desaparecido da sua vida, alguma coisa não estava bem. E Davi, como servo de Deus, era alguém que era muito exuberante na forma de manifestar a alegria do Senhor. Eu lembro-me particularmente, eu gosto muito do Salmo 24, comecei este mês a falar sobre isso mesmo, ali na Congregação da Graça, onde estamos agora a ajudar, e estava a dizer aos irmãos, quando líamos no início do ano o Salmo 24, levantai a portas as vossas cabeças e entrará o Reino da Glória, que é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E lembrava, estava a partilhar aos irmãos que lembravam-me daquela banda desenhada, a Bíblia é banda desenhada, onde é citado esse Salmo, e esse Salmo é citado quando Davi consegue recuperar a arca e traz a arca de volta para Jerusalém, e toda a gente se põe em sentido, as trombetas estão a soar, a arca do Senhor, e Davi, na sua exuberante alegria, ele tira as vestes reais e vai como um moço na frente a dançar na presença de Deus, porque ele estava alegre, porque o símbolo da presença, a arca, estava a regressar ao coração do povo de Deus, e havia uma alegria tão grande no seu coração. Mas depois, mais tarde, quando ele peca, quando ele cai em pecado e perde aquela alegria, ele percebeu que o seu bem mais precioso é a alegria e faz aquela oração: oh, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da salvação. Então, irmão, não estava planeado dizer isto, mas se tem perdido a alegria, faça uma pausa para procurar Deus e ver onde é que a perdeu. Tentar descobrir onde perdeu essa alegria do Senhor, que deve ser a nossa força. É verdade que, secularmente, nós abrimos a televisão e não temos motivos para nos alegrarmos, a não ser que haja algum comediante a fazer umas graças e nós rimos. Mas rir não é significado de alegria. Rir é uma reação, porque a verdadeira alegria permanece. Há alguns até que têm alegria e não são de rir. Ainda que o riso é um dos sinais da manifestação exuberante dessa alegria. Mas vivemos dias onde nós ligamos a televisão, abrimos um jornal e vemos, claro, doenças, pandemias. Estávamos a falar aqui, há muitos irmãos que estão doentes, vírus cada vez já para aí baixo. Nós vemos a inflação galopante, nós vemos muitos amigos e familiares a perder os empregos, nós vemos os pensionistas a fazerem contas aos tostões, que já não existe, mas no sentido figurativo, para tentarem pagar as suas contas, e têm tantas dificuldades, e essas são as notícias seculares. Mas eu dou graças a Deus que nós temos um livro cheio de boas notícias. Boas notícias de um Deus que é bom e que tem coisas boas para aqueles que o procuram. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, não ouvido ouviu, não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando nós amamos a Deus, não temos que esperar coisas boas. Sim, a tribulação vem, irmãos. Eu gostaria de dizer-vos que não vem, mas vem. Eu gostaria de dizer-vos que não temos momentos de tristeza, mas elas vêm, até porque para nós termos momentos de alegria e percebemos a diferença, a tristeza faz parte da vida e graças a Deus por ela. Olha, principalmente a tristeza espiritual, eu dou graças a Deus, porque quando nós sentimos uma tristeza significa que é um sinal do Espírito a dizer: alguma coisa não está bem contigo, como eu dizia no início. Então, como somos nós conhecidos onde nós vivemos? Somos nós pessoas tristes? Somos nós pessoas revoltados com tudo, com o governo, com a posição, com tudo e mais alguma coisa. Irmãos, somos nós pessoas irritadas, somos nós pessoas casmurras, somos nós pessoas com um espírito irado, com um espírito triste, com um espírito que traz azedume àqueles que estão à nossa volta. Ou temos nós a presença do Espírito, somos nós pessoas alegres, que contagiam aqueles que estão à nossa volta, que inspiram à vida, que inspiram a procurar o Senhor e Salvador. Sabem? Uma das formas melhores de nós podermos
falar do amor de Deus em termos de evangelização, em termos de partilha, é a forma com que nós vivemos a nossa própria vida. É a forma com que nós reagimos a situações menos favoráveis, porque as nossas reações falam mais alto do que as nossas ações. E nos últimos tempos Deus tem-me falado muito acerca disso. As nossas reações, vou repetir, falam mais alto do que as nossas ações, porque nós podemos planear ações, mas são as nossas reações é que mostram verdadeiramente quem nós somos. Por exemplo, uma pessoa é convidada ao pecado, se a pessoa planeia um pecado, ou se a pessoa planeia fazer bem para esconder o seu pecado, é uma coisa. Agora, se a pessoa, quando é convidada ao pecado, reage logo dizendo, não, eu não faço isso, ou eu não quero fazer isso. Então a nossa reação revela verdadeiramente quem nós somos. E nós diariamente somos postos à prova pelo inimigo, pelas pessoas que estão à nossa volta, para ver quem nós somos verdadeiramente, qual é a essência que está dentro de nós. E eu preciso muito de ajuda, porque preciso muito de ajuda, porque tenho uma tendência fatalista, não é? Do fado português, da nossa cultura e tradição, e tenho que combater muito com isso. Eu partilhava há um tempo atrás com a família e dizia, o meu avô era uma pessoa muito casmurra. E eu, às vezes, dou por mim a ir buscar aquela maneira de estar. E quando eu me apercebo disso, porque às vezes eu não me apercebo, é algo que é os tais pontos cegos que nós temos na nossa vida, que nós não nos apercebemos. E quando eu me apercebo disso, eu digo, eu não quero ser assim. Eu aprecio muito o meu avô na sua retidão, já está com o Senhor, partiu com 90 e alguns anos. Eu aprecio muito ele na forma de estar, a forma como que era reto. Ele qualquer coisa para ele era chegarmos atrasados, ou uma meia-verdade, para ele era cair o Carmo e a Trindade, não é? Era uma pessoa extremamente reta, mas era uma pessoa extremamente irritada, cheia de revolta, cheia de traumas logo da sua infância, quando ficou órfão aos 4 anos de pai e mãe, e foi crescendo assim num palheiro, lá num celeiro, foi jogado para ser enteado, para ser praticamente escravo de uma família que tomou conta dele, e aquela revolta vinha desde a sua infância. A revolta quando ele tentou comer um pedaço de pão e a sua avó pegou no cajado para lhe bater e espancar até à morte, e teve que fugir para uma árvore, um bocado de pão bolorento. Então ele contava essas histórias com muita mágoa, muita tristeza. Parece que não tinha havido verdadeiramente uma transformação na sua vida. Aquele nascimento, quando nós percebemos que não apenas Deus nos dá uma nova vida, mas nós temos que tratar com a nossa velha vida e perceber que a nossa velha vida e tudo aquilo que experimentámos antes de Deus, os nossos traumas, se fomos abusados, se fomos maltratados, nós podemos ter duas decisões a fazer com isso. Ou nós guardamos isso como momentos de estimação e nós revivemos aquilo diariamente e nos tornamos azedos e nos tornamos pessoas tristes e pessoas irritáveis e pessoas que azedam tudo à sua volta. Ou nós usamos as nossas derrotas da vida para abençoar outras vidas e para dizer, Deus tratou com o meu passado, Deus pode tratar com o teu passado, porque o Deus que sarou a minha alma é o Deus que sara a tua alma. Mas o inimigo quer que nós escolhemos a primeira opção, nós vivemos remoendo no passado, nós vivemos vivendo aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos de trauma, ou nós podemos entregar isto ao Senhor e dizer, Senhor, é contigo, o meu passado será para a tua glória também, porque tu transformaste a minha vida. E principalmente quando começamos então a colocar os olhos no futuro, tudo muda. O mês passado, no final do ano, nós tivemos a visita de um missionário do ministério que trabalha portas abertas, que trabalha portanto, com os cristãos perseguidos. E o nosso irmão, ele estava a contar a sua história de vida. Ele foi levado para o Sudão, ele era o responsável pelas reportagens para a revista que nós recebemos nas igrejas dos cristãos perseguidos. E ele foi ao Sudão e a sua viagem era uma viagem de 3 dias. Era ir lá entrevistar uma série de pessoas que tinham sido maltratadas pelo aquele grupo do Boko Haram, do Estado Islâmico, que estava a dominar aquela parte do norte da África. Ele ia entrevistar algumas dessas pessoas para colocar na revista. Mas quando ele estava em viagem, o seu carro foi precisamente parado por esse grupo e o seu tradutor foi morto diante dele e ele esteve preso durante uma série de tempo numa prisão. Perdão, este do tradutor é outra história. O tradutor não foi morto, não foi preso também. Foram os 3 presos que estavam. E eles foram presos porque o Estado, que era influenciado
pelo islamismo, chamou de espia, portanto que ele estava a fazer espionagem para o país, para denegrir o país no exterior, e ele foi para uma prisão da maior parte, eram também presos, todos eles islâmicos, muitos deles que vinham desse Estado Islâmico, e ele era batido todos os dias ele era ponteado, ele diz que punha-se no chão, enrolava-se no chão, enquanto eles usavam-no como saco de pancada. Um homem que tinha sido diretor de hospital, penso eu que na Holanda, um homem que tinha tido cargos de chefia na Europa, um homem que tinha uma boa casa, uma família, seus filhos médicos, de repente é jogado naquela prisão, e ele está, e uma das fotografias, eu lembro-me de ter orado por este irmão, vários, eu agora não me lembro do nome dele, mas oramos por ele várias, é um que aparece com uma barba muito grande, numa fotografia atrás de umas grades, e ele esteve lá aquele tempo todo, e Deus trabalhou muito a sua vida, graças a Deus pela União Europeia, pelos Estados Unidos, que fizeram uma grande pressão sobre o Sudão, e mais tarde, passado 3 anos, ele foi libertado daquela prisão. Ele tinha perdido 4 vezes a sua dimensão, porque ele era bastante forte e largo, e saiu de lá um palito, magrinho. Tinha perdido, mas tinha ganho tanto. E este homem estava a partilhar connosco a história de uma das pessoas que ele foi entrevistar. E eu começo com esta ilustração, por causa da alegria. E uma das senhoras que ele foi entrevistar, uma das nossas irmãs em Cristo, era um casal jovem que tinham se convertido ao cristianismo há pouco tempo. E eles faziam vários negócios, Deus estava a abençoar o seu negócio, eram prósperos no seu negócio, estavam a planear comprar um carro novo, já tinham um negócio para construir uma nova casa num terreno, a vida estava a correr bem, mas um dia, numa daquelas estradas, eles são parados por esse grupo do Boko Haram, e eles são intimidados de dizer: vocês renegam a Cristo, vocês têm que assumir e têm que dizer que Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta, e vocês têm que dizer agora aqui converterem-se ao islamismo. E o seu marido disse: não, eu sou um seguidor, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E diante dela, ele pega numa katana e decapita-o mesmo à frente da esposa. A seguir eles pegam na esposa e dizem a mesma coisa, depois de lhe terem batido, feito mal, e dizem: renegas a Cristo, visto o que aconteceu ao teu marido, tu tens agora a oportunidade. E ela diz: não, Jesus é o meu Senhor. E jogam-lhe na katana e cortam-lhe parte, e ela caiu sem vida, a jorrar sangue. Ou sem vida não, pensavam eles que ela estava sem vida, mas ela não estava sem vida. Ela desmaiou, entrou em estado de choque, a sua garganta foi cortada, as suas cordas vocais foram cortadas, e ela foi jogada numa vala. Mais tarde vem a polícia sempre chega depois disto acontecer, e o trabalho da polícia basicamente é recolher os corpos. Lá, nesta zona, durante esse tempo do Sudão, precisamos orar pelos nossos irmãos nessas regiões. E a polícia foi e pegou no corpo do marido e jogou aquele corpo para cima de um carro, para cima de uma caminhoneta, de uma caixa aberta, e a seguir pega no corpo dela, e quando pegam, ela dá um pequeno gemido. E eles perceberam que ela estava viva. Então pegam nela, levam para o hospital, há fotografias disso, se os irmãos forem ao site do ministério, tem lá esse testemunho. E ela é recuperada. Ela é recuperada, não tinha voz, tinha um buraco na garganta, para poder... E ela, quando queria falar, ela tinha que tapar aquele buraco, inspirar com força, tapar o buraco, e com uma voz muito pequenina, ela tentava responder. E nós estávamos no nosso escritório da missão, no nosso escritório da MEVIC, e este irmão estava-nos a contar. E ele estava a tremer para entrevistar aquela irmã. Ao ver a sua cara, ela era muito bonita. Era uma jovem africana lindíssima, com um brilho nos olhos, claro, com muitas cicatrizes, com uma grande cicatriz e com um buraco aberto na sua garganta. E ele disse: irmã, diga-me, como é que você conseguiu suportar? Como é que a irmã conseguiu suportar esta tortura? E ela inspira, faz uma grande inspiração, tapa aquele buraco e diz assim: os meus olhos estavam colocados no futuro com Jesus. Os meus olhos estavam colocados no futuro, na eternidade. Porque se os olhos estivessem colocados nas circunstâncias imediatas, em que o seu marido é decapitado à sua frente, em que os seus irmãos são torturados até à morte,
em que as jovens são violadas e raptadas para serem noivas à força daqueles homens. Se os seus olhos estivessem nas circunstâncias, ela tinha renegado a sua fé, mas ela tinha uma fé clara na palavra de Deus, que os seus olhos tinham que estar colocados no futuro que Deus tem preparado para nós. E quando a igreja perde a noção do futuro, e o tema de hoje é a alegria na eternidade, nós temos que perceber, irmãos, que os nossos olhos não podem estar apenas naquilo que é aparente, naquilo que é imediato. As nossas decisões não podem ser baseadas no imediato. As nossas decisões não podem ser baseadas naquilo que é agora. As nossas decisões têm de ser, o cristão baseia as suas decisões e toma as suas decisões baseadas no futuro. Porque aquilo que o olho não viu, como eu já citei, e o ouvido não ouviu, nem desceu o coração do homem, é o que Deus tem preparado. E Jesus disse, não se perturbe o vosso coração, queridos em Deus, querido também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar lugar, para que quando eu esteja, estejais vós também. E quando João via e tinha aquela visão daquele lugar sagrado, santíssimo, naquelas ruas de ouro, daquela praça de cristal, João não conseguia com as suas parcas palavras descrever a grandeza do futuro que está preparado para aqueles que amam a Cristo. Então pode até haver perseguição. E nós estamos a ouvir estes ventos de perseguição nos últimos tempos, irmãos. Os irmãos não conseguem ouvir? Os cronistas jornais já se levantaram para criticar os evangélicos. Estamos a comparar os evangélicos aos extremistas islâmicos por causa do que aconteceu no Brasil. Nós estamos a ser comparados em Portugal. Os comentadores começam a dizer, cuidado com os evangélicos, eles são perigosos, eles são fundamentalistas, mas isso é uma mentira descarada, porque não é uma minoria que possa ser, de facto, ainda que possam ter todas as razões. Mas Deus mostra-nos claramente na sua palavra que não somos nós que vamos ganhar a terra. Quem vai ganhar a terra é Jesus quando vier para reinar. Nós não temos que ganhar o reino, nós temos que servir e obedecer às autoridades e temer a Deus, sim, e exercer o nosso direito, sim. Mas a verdade é que nós estamos a ser comparados. E eu recordo-me as palavras de Jesus. E vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 5, nas bem-aventuranças, e nós vamos encontrar aqui Jesus a nos preparar para aquilo que vem aí. Irmão, eu não sei o que é que vai acontecer em Portugal, eu não sei o que é que vai acontecer na Europa, eu não sei o que é que vai acontecer no Brasil, aquela grande nação que nós oramos e amamos, mas tudo está a soar para que a igreja de Deus seja perseguida, para que seja montado um Estado, o Estado do anticristo que irá reinar e que vai dizer que estes intolerantes, que estes radicais, que estes que dizem que só há um caminho, que só há um Salvador, que só há um Deus, e nós temos esta afirmação, não podemos fazer outra. Nós não podemos dizer que todos os caminhos vão dar ao céu quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, nós somos exclusivistas. Para nós próprios e para a salvação, não impomos pela força nada a ninguém. Não queremos tomar o governo para impor a religião evangélica, porque isso seria o mais absurdo que podia haver no cristianismo. Porque o cristianismo nunca foi chamado pelo poder. O grande problema dos discípulos de Jesus é que eles estavam sempre à espera. Quando é que vamos ter o reino? Quando é que vamos ter o reino? Jesus disse, vocês não percebem. O reino que eu vos chamo a fazer parte é para darem outra face. O reino que eu vos chamo a fazer parte é para correr outra milha. O reino que eu vos chamo para fazer parte é para servir os vossos inimigos e amar os vossos inimigos e orar para aqueles que vos maltratam. Vocês não entendem que o reino que eu vos chamo a fazer parte não é um reino de poder militar, não é um reino de poder político, é um reino de poder sobrenatural, libertar os oprimidos de Satanás, curar os enfermos, salvar e resgatar da morte eterna. Este é o reino que somos chamados. Mas quando alguns dos nossos irmãos, só o Senhor sabe se são irmãos, querem impor o reino usando a Bíblia, cuidado, irmãos, aí nós seremos comparados a tantos outros que estão a usar até a própria Bíblia. Infelizmente, vergonha nossa, shame on me, on us, como cristãos, para tentar impor de alguma forma a autoridade. Hoje são as palavras de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdarão a terra, não tomarão a terra. Herdarão, é diferente. Herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem é que os vai fartar? São eles próprios? Não. Deus irá nos fartar de justiça.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Irmãos, se os discípulos de Jesus dos nossos dias continuassem a lembrar-se dessas palavras, nunca poderiam tomar parte de barbaridades para envergonhar o nome de Jesus. Como é que está o estado da igreja no dia em que estamos a viver? Se os discípulos de Jesus se lembrassem do que é o reino dos céus, nós somos chamados a herdar o reino dos céus e não o reino da terra. Nós somos chamados para herdar o reino dos céus. E o reino dos céus é um reino de sofrimento, mas acima de tudo é um reino de cedências. Não da nossa fé, não dos nossos princípios, mas principalmente das nossas posições e direitos. Quando está em causa que o reino de Cristo possa ser glorificado e o nosso reino muitas vezes tem que desaparecer para isso acontecer. Quando nós mais pequenos somos, maior se torna o Senhor em nós. E sabem, quando nós estamos a falar sobre alegria na eternidade, no dia de hoje, como tema da Semana Universal de Oração, é para vos lembrar que os nossos olhos têm que estar postos na eternidade. Por favor, Igreja de Jesus Cristo, não espere, trocando agora a honestidade por desonestidade para ganhar mais dinheiro. Não espere agora por fugir aos impostos, ou por procurar algum atalho, ou por entrares aí num esquema para enganar algumas pessoas ou até mesmo o Estado, ou por participares num desfalque na empresa onde trabalhes. Não penses que vais ganhar alguma coisa com isso. Até podes ganhar no imediato, mas estás a colocar em causa a tua eternidade. E nesta manhã o Senhor te diz, coloca os olhos naquilo que é eterno. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está no capítulo a seguir, verso 33. Nós temos que ter uma noção clara que vai haver perseguição. E nós que estamos na Aliança Evangélica percebemos, porque nós recebemos e-mails de todos os lados, dos favoráveis, dos desfavoráveis, daqueles que nos criticam, daqueles que tentam ridicularizar o nome de Jesus Cristo, daqueles que tentam perseguir e andar a procurar os podres das igrejas para tornar mais conhecido. A nossa maior preocupação é que o nome de Cristo não seja manchado, não seja maculado, porque ele é o Cordeiro sem mácula, Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. E por vezes tentam nos colocar assim entre a espada e a parede, e nós percebemos quando vêm aqueles jornalistas de investigação, e percebemos que há ali uma agenda por trás, até começam a bajular, começam a entrar com conversas muito bonitas, mas por trás estão a preparar alguma coisa para tentar descobrir, para tentar ver, e nós temos que ser fiéis a esta palavra e fiéis ao Senhor que deu a sua vida por nós. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados sois vós, verso 11, quando vos injuriarem e perseguirem. Então, evangélicos em Portugal, estamos na Semana da Aliança Evangélica, eu falo para os evangélicos em Portugal. Evangélicos em Portugal, nós estamos a ser injuriados pelas várias colunas dos jornais, pelos podcasts que saíram durante esta semana, pelos comentadores provavelmente que neste fim de semana vão comentar, e que não conhecem nada da igreja, não sabem o que é evangélicos e acabam por usar os maus exemplos para denegrir o nosso nome. Acima de tudo, evangélicos é porque vivemos o Evangelho, mas acima de tudo, nós somos discípulos de Jesus Cristo. E discípulos de Jesus significa que somos alunos dele. E o Mestre nos diz, bem-aventurados, fiquem felizes. Quando nós recebemos várias reclamações por parte de crentes no nosso país a dizer a Aliança Evangélica tem que se posicionar contra isso, tem que escrever contra este homem escreveu desta maneira. E logo alguém da direção diz assim, olha, eu estava a ler Provérbios e diz que quando nós tentamos argumentar com um tolo também nos tornamos. É melhor ficar calados quando um tolo fala
e deixá-lo falar à vontade, porque rapidamente as pessoas percebem que essa pessoa não passa de um tolo. Agora, quando nós argumentamos a tolice de um tolo, às vezes estamos até a dar-lhe razão ou, de alguma forma, a credibilizar parte do que ele disse ao argumentar com algum argumento que ele fez. E nós temos visto pessoas completamente ignorantes, prontos, não vou dizer mais nada, mas ignorantes acerca do que é a verdadeira igreja evangélica. Nós somos chamados a orar. Está aqui, Jesus nos disse. Bem-aventurados são quando vos injuriarem, ou seja, quando falarem mal de vós, quando vos chamarem nomes, quando vos perseguirem também. Mas é claro, este versículo, eu gosto do versículo que diz, e mentindo. Porque se é verdade, então, olha, vergonha nossa. Nós às vezes sabemos que há homens, há mulheres que estão na liderança e que caem em algumas das nossas igrejas e vê alguém dizer aconteceu isso e nós temos que dizer é verdade. Jesus disse, se alguém está em pé, cuidado para não cair. Nós sabemos que o pecado jaz à porta e realmente anda atrás de nós a procurar derrubar, e quando derruba então um líder ou uma líder, derruba uma série de gente que está a depender dessa pessoa. Mas nós somos chamados, irmãos, a vivermos felizes e alegres, e bem-aventurança fala de uma felicidade eterna, de uma alegria contagiante. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Então, quando vemos o mundo se levantar contra a igreja e contra os discípulos de Jesus, e até perseguindo, dizendo mentiras contra nós, Jesus diz, não fiquem a argumentar com esses, deixem passar a expressão tolo, porque ele sabe isso, ele não que usa. Ele usa até louco, que é um bocado mais forte. Não fiquem a argumentar com essas pessoas, não façam isso. Abrem os olhos para o futuro. Verso 12. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Irmãos, se os nossos olhos estiverem nos céus, se os nossos olhos estiverem na recompensa que Deus tem preparada para nós, irmãos, aqui a vida passa assim, é um sopro. É um sopro que passa. Nosso irmão Ramiro estava a perguntar, então a mãezinha disse, já foi também, já está com o Senhor. Eles tinham a senha na mão, foram chamados mais cedo. Estão com o Senhor. E nós estamos na expectativa de nos encontrarmos com eles. Nós estamos na expectativa de nos encontrarmos com eles. Se nós quiséssemos apenas viver aqui 50 anos, não é? Os 50 aqui, 72. Se nós ficássemos aqui na expectativa de viver 50, 70 anos, que é isso? Isto passa tão rápido, diga aqui, o pastor Ramiro que já tem 86, é? 86, o tempo passa rápido ou não? O tempo passa a correr, o tempo passa, o nosso corpo começa a ser envelhecido, ele ainda vai à piscina, ainda faz umas natações, mas eu nem isso já faço, não é? Então, realmente o nosso corpo começa a desfazer-se, a tenda começa a desfazer-se, o nosso espírito cada vez está mais pronto, cada vez está mais desejoso de estar com o Senhor, de ver a sua glória, a nossa alma estar com o nosso Salvador. Então, irmão, repara o que diz o verso 12, vão mentir, vão criticar, vão gozar sobre a vossa fé, não argumentem, mas coloquem os vossos olhos no céu. E quando aquela irmã fez aquele respirar e tapou o buraco e disse, os meus olhos estavam colocados no futuro. O irmão contava aquilo, eu não vi, o irmão estava a contar. E as lágrimas corriam dele. E nós estávamos a ouvir e as lágrimas começaram a correr. Porque nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós temos tudo. O inimigo quer é que a gente ponha os olhos naquilo que não temos. O Senhor diz, põe os olhos naquilo que tens. O inimigo não, põe os olhos naquilo que não tens. E o Senhor, põe os olhos naquilo que tens. Agora ficava aqui o resto da manhã, não é? E o inimigo, põe os olhos naquilo que não tens. Olha, tu não tens. Olha lá o carro do Ronaldo. Olha lá o apartamento que ele tem ali na Baixa. Olha lá o que é que tu não tens. Mas põe os olhos naquilo que tu tens. Até podes viver. Eu lembro-me que um dos nossos jovens que foram numa viagem de missionário de curto prazo à África, eles estavam a testemunhar quando regressaram e disseram, nós entramos naquela palhota, naquela aldeia, naquela nossa irmã cristã. A porta era um pedaço de madeira, não havia fechadura, havia um cordel. O chão era terra batida, havia uma mesa, havia um banquinho. E aquela irmã disse, pastor, missionário, entre, sente-se aqui à mesa. Ele olhou e não viu armários, não viu sequer televisão. Viu a alegria
daquela irmã em receber o servo do Senhor. E aquela irmã disse, sente-se aqui no banquilho. Disse, não, irmã, a irmã está mais cansada, sente-se, irmã. Não, eu fico em pé. O irmão sente-se aqui. Ela foi buscar um prato. Eu digo, tua irmã não traz um prato para si? Não, eu só tenho um prato. Está aqui para o servo do Senhor. E colocou o prato que tinha, o copo que tinha, a pouca comida que tinha. E ele estava ali a sentir-se, porque na casa dele há vários sofás, há televisões, há frigoríficos, há tudo. E aquela irmã dizia, eu estou tão feliz. E fez a oração, Senhor, obrigado, porque enviaste o teu servo à minha casa. Eu estou contente pela sua presença. Obrigado pela salvação, pela alegria que eu tenho em ti. E aquele homem ouvia aquilo e dizia, eu voltei para a minha casa e eu tinha tudo o que podia imaginar, mas eu não tinha a alegria que havia naquela palhota. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem salvação. Quem tem Jesus tem vida eterna. Nada nos pode separar do nosso Senhor. Então glorifica Deus, irmão. Coloca os olhos no futuro. Não coloques os olhos naquilo que não tens. Eu gostava tanto de uma casinha com os LEDs. Se não tens, não faz mal. Olha, quando vês aquele domingo, está muito bonito, não é? Olha para aqui, fica contente porque também é teu, parte da igreja. Não coloques os olhos no que não tens. Coloca os olhos naquilo que tens. Mas principalmente o segredo está aqui no verso 12. Exulta e alegra-te, porque grande é o vosso galardão no céu. E se vos perseguiram a vós, lembra-te que os profetas antes de vós também foram perseguidos. Eu gosto particularmente de Josafá. Josafá, ele foi desafiado pela Acabe para ir à guerra. Ele é chamado para ir à guerra e estão lá o reino do norte com o reino do sul. O reino do sul continuava a ser temente a Deus. E ele disse assim, olha, vamos à guerra. E o reino Josafá disse assim, então mas temos que consultar a Deus. Isto de ir à guerra, é melhor consultar a Deus. Ok, vou chamar aqui uns quantos profetas. Mandou vir os profetas todos. E os profetas vocês vão ganhar, vocês vão ser vitoriosos, vocês vão ganhar, vocês vão ser muito vitoriosos, toda a gente. Ele, estás a ver, vamos vencer, vamos à guerra. Ele diz assim, espera aí, qualquer coisa aqui não soa bem. Não há um profeta que fale da parte de Deus. É que estes profetas que falam de prosperidade, só de prosperidade, às vezes... Não há um profeta, há um, mas ele às vezes diz o que não convém. Às vezes diz coisas que eu não me agrada. Então chama lá. E ele chegou lá e foi avisado. Olha, tu diz que vais vencer, né? Tu diz coisa certa. E ele chegou lá, não sei se era Anani o nome dele, agora estou a bloquear, mas depois podemos ver. E quando ele chega lá, ele começa assim, ele é irónico, porque normalmente os servos de Deus, eles dizem assim, vocês vão ganhar à vontade, vocês estejam à vontade, é tudo vosso. E Josafá percebeu que era ironia, não é? Josafá é inteligente e disse assim, espera aí, estás a falar sério? Estás a falar sério? Ele disse, não. Eu não quero ouvir o recado que te encomendaram. Eu quero ouvir o que é que Deus te diz. Ele disse, Deus diz que se vocês vão à guerra, vocês vão perder. E o rei vai morrer. O rei vai morrer. E Acabe ouviu aquilo, ficou chateado. E há lá outro profeta que pega assim na mão e dá-lhe uma estalada na boca e diz assim, tu não podes dizer isso. Tu só podes cantar vitória e dizer vitória. Filho de Deus não é perseguido. Filho de Deus não é injuriado. Filho de Deus não é chamado para morrer. Filho de Deus não é chamado para sofrer. Alô? Qual é a Bíblia que os irmãos têm em casa? É a mesma que eu tenho? E ele apanhou uma bufetada grande. Tem que ver este vídeo depois no céu. E ele disse a verdade. E é muito interessante, porque eu estava a ler este texto. É muito interessante, porque Acabe ouviu aquilo e ele percebeu que era da parte de Deus. E disse assim, olha, vamos trocar de roupa. Muito espertalhão, não é? Vamos trocar de roupa. Eu vou-me vestir aqui, tu vestes de rei, para ver, porque ele já tinha ouvido dizer que ele ia morrer. E há lá um artista qualquer, que não sabia, não tinha óculos de ver ao longe, não é? E quando disparava o arco era assim ao calhas. Isto é uma passagem incrível da Bíblia, é mesmo incrível. E o rei trocou de vestes para não morrer, e estava lá junto com o povo como se fosse um dos escudeiros. Estava lá vestido assim de uma forma disfarçada. Mas Deus tinha dito. E há um moço, o capitão disse, cessem as armas, não disparem mais. E ele, para além de ser cego, era surdo também. Mandaram parar e ele, manda assim, acerta ao calhas para cima. Aquele,
passa, não atinge no rei, atinge o rei, só que o rei estava disfarçado. E atinge precisamente no espacinho que havia entre a couraça e o pescoço. E ele morre. E é incrível esta passagem, sabe? Porque às vezes, irmãos, nós queremos, eu sei, eu gosto disso, e eu sei que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, eu sei que Deus é Pai e quer nos abençoar. Eu vi aqui a minha irmã Paula, Deus concede os desejos do nosso coração, mas o versículo fala de implicação de nós sermos fiéis ao Senhor, porque a obediência é que abre a porta à bênção. A porta é aberta, a porta da obediência não faz assim tanto barulho, não é? Mas a porta da obediência é que abre a porta à bênção. Mas há pessoas que pensam que se eu vou fazer o que me apetece e Deus vai me abençoar. Não, nada disso. Deus abençoa os obedientes. Às vezes abençoa os obedientes, mas é porque há outros obedientes a orar muito por estes obedientes. Isso é mesmo a misericórdia do Senhor que nós não entendemos. Mas, irmãos, estão-nos a chamar nomes? Estão. Vão chamar mais nomes aos evangélicos? Infelizmente, quero-vos dizer que vão. E até vai-se levantar um governo que vai perseguir todos aqueles que sigam Jesus. E muitos vão querer dizer: montes caem em cima de mim. Eu quero morrer, eu quero ir. Porque esses que têm temor de Deus não vão atentar contra a sua própria vida. Porque vai haver um tempo que não vai haver mais liberdade. Tudo está escrito neste livro e isso irá acontecer. Mas a palavra também nos diz, verso 12. Grave este versículo no vosso coração. Quando vos chamarem nomes, quando vos perseguirem, verso 11, não se esqueçam que vocês, a vossa identidade. Vamos ler o 11 primeiro. Obrigado. Bem-aventurados, muito felizes. Sois vozes. Bem-aventurados sois vós. Quando vos injuriarem, quando vos perseguirem. Muito felizes são vós, quando mentirem, dizerem todo mal contra vós. Alegrem-se. Quando ouvirem alguém dizer mal acerca de vós, não argumentem com um tolo, mas alegrem-se. Alegrem-se. Verso 12, agora sim. Alegrai, exultai. Coloquem os olhos na terra prometida. Coloquem os olhos no galardão reservado nos céus. E não se esqueçam que já os profetas foram perseguidos antes de vós. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E quando nesta manhã, Senhor, ó Pai, somos desafiados pela Aliança Evangélica Europeia a lembrarmos a alegria eterna, aquela que não perece, aquela que não diminui, mas aquela que permanece por toda a eternidade. Eu venho, Senhor, interceder pelos meus irmãos e irmãos que estão a passar por dificuldades, por lutas, por provações, doenças, ou situações, Senhor, na sua vida que não sabem mais o que fazer. Eu oro que tu coloques um colírio nos seus olhos, nos olhos espirituais, para verem o que está preparado para eles no céu. Eu oro que os seus olhos espirituais sejam abertos nesses últimos dias, para verem aquilo que está preparado para eles no céu, Senhor. Eu oro que os nossos olhos sejam colocados nas palavras eternas de Jesus Cristo. Queremos ser, Senhor, injuriados e perseguidos. Queremos dizer muitas mentiras acerca de nós, mas os nossos olhos estão colocados nas verdades eternas da Tua palavra. E nesta manhã eu oro, Senhor, que na provação e na tentação nós não sejamos, Senhor, ó Pai, fracos para ceder, mas nós possamos, Senhor, em primeiro lugar, ter um compromisso contigo e com a tua santa palavra, com a verdade e a obediência e em submissão a ti, Senhor. Ó Deus, Senhor, talvez virão dias, não sabemos se é na nossa geração, se é na geração dos nossos filhos, caso Jesus não venha antes, onde ser cristão e discípulo de Jesus significa padecer, significa privações e perseguição, como já acontece em tantos países do mundo, onde irmãos e irmãs nossas clamam a Ti dia e noite, pela Tua misericórdia e livramento. Nós oramos no nome de Jesus, Senhor. Tu sejas,
ó Deus, o seu advogado, como já és em tempos eternos, mas também na sua causa aqui na terra. Senhor, que não somos nós a lutar, Senhor, não sejamos nós, Senhor, ó Pai, a responder olho por olho ou dente por dente, mas sejamos, Senhor, prontos a dar a outra face, sejamos prontos a abençoar e a orar por aqueles que nos perseguem, sejamos prontos, Senhor, a fazer o Teu querer nestes últimos dias e a colocar os nossos olhos na eternidade, no gozo da Tua eternidade, no gozo que está reservado para nós. E sermos encontrados fiéis quando a trombeta soar, ou quando, Senhor, a morte for, Senhor, a nossa serva para nos levar para os Teus braços de amor. Mas queremos ser encontrados fiéis neste momento, Senhor. Por isso, guarda o nosso coração, Senhor. Guarda os nossos ouvidos, guarda os nossos olhos e, acima de tudo, guarda a nossa língua para não reagirmos, Senhor, ó Pai, como somos tantas vezes na carne, impulsionados para reagir, mas para, Senhor, em tudo, glorificarmos a Cristo com a nossa vida, com as nossas palavras, acima de tudo, com o nosso viver. Abençoa os Teus servos e as Tuas servas nesta manhã. Oramos pelo povo evangélico, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos, Senhor, no Brasil. Oramos pelos nossos irmãos em Portugal. Oramos pelos nossos irmãos no Sudão. Ó, Senhor, ó Pai, na Coreia do Norte. Ou em tantos países, Senhor, onde são perseguidos, no norte da Índia. Em tantos lugares onde hoje, Senhor, por causa de se reunirem um domingo, por causa de estarem em oração, são descobertos, são presos ou até mortos. Oramos por eles, Senhor, que os guardes. E guarda-nos a nós também, Senhor, assim como eles, a colocar os nossos olhos naquilo que permanece eternamente. No nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.